7 meses percorrendo de canoa o Rio São Francisco. Esse foi o desafio de um ambientalista de Brasília que deixou tudo para tentar descobrir qual era a realidade do rio que vai ter as águas desviadas para os estados do Nordeste, onde ele não passa. Nesse período, ele documentou através de fotografias todos os locais por onde passou, conviveu e entrevistou famílias ribeirinhas. E agora revela tudo o que viu e descobriu. Aqui em nosso estúdio, o ambientalista João Carlos Figueiredo. Boa tarde, João Carlos. Boa tarde, Suzane. O que o motivou nessa expedição pelo Rio São Francisco? Há uma intrigante contradição envolvendo o Rio São Francisco. Enquanto há uma década, provavelmente, se discute a questão da morte do velho Chico, o governo resolve desenterrar um projeto da época do Império para desviar as águas desse mesmo rio. E isso me chamou muita atenção. Além disso, nota-se, por exemplo, que uma boa parte das comunidades ribeirinhas está desprovida de água. Muitos municípios, até mesmo onde é retirada a água do rio, são abastecidos por carros-pipa ainda hoje. Isso é uma situação complicada. É muito complicado. Observar de perto é bem diferente, né? Sim. Por isso eu resolvi percorrer o rio, desde a nascente até a foz, olhando essa realidade por dentro, conhecendo as pessoas, entendendo as razões que as levam a chegar nesse ponto, nessa situação de penúria, né, de águas, principalmente num ano em que se discute a questão ambiental, lá em Copenhague, né? Sim, exatamente. E situações tão graves que nós estamos vendo acontecer, e nós com recursos hídricos tão imensos e com esse descaso total das autoridades com relação à sua preservação. E durante esse período, durante esses 7 meses, qual foi o momento assim mais complicado, mais difícil da sua expedição? Bem, considerando a questão só da aventura, no começo do rio e provavelmente na região aqui do Cânion do São Francisco, eu encontrei grandes dificuldades. Primeiro no início, onde tem corredeiras, e o rio é bastante rápido. Eu tive até algumas avarias no casco da embarcação. E aqui na região do Cânion e para baixo, a ventania, né? Tem um vento muito forte, sempre em sentido contrário à correnteza do rio. E eu tive que remar sempre durante a noite. Essa embarcação foi alugada ou ela é própria? Não, mesmo? ela é minha. Ela é própria. Foi construída com essa finalidade, especificamente desse projeto. O senhor deve ter contado muito com a ajuda das pessoas também, até para dar continuidade a esse tipo de expedição. A ajuda das comunidades, sim. Quando a gente chega numa comunidade, a gente nota uma solidariedade muito grande das pessoas humildes. Sim. Eu sempre era recebido pelo líder comunitário, era levado à sala de jantar deles, né? São geralmente casas muito simples, casas de sapé, e eles colocam na mesa o que eles têm de melhor para receber. Além disso, a gente sempre encontra pessoas dispostas a orientar, dar alguma referência a respeito do rio. Pessoas que convivem, né, diretamente que lá, que conhecem mesmo o Rio São Francisco. Exato. Pescadores, pessoas que estão lá dentro, pequenos agricultores, eles são muito solidários com tudo que diz respeito ao rio, que para eles é a casa, né? É a região onde eles vivem e onde eles têm toda a tradição, a história, a cultura deles. E por falar nisso, o que é que eles pensam, o que é que eles falam sobre o rio, de como era, de como está agora? O rio sofreu uma devastação, na verdade, né? Então, se há 30 anos atrás se pescava peixes de 70, 80, até 120 quilos, como algum pescador já me disse. E não é conversa de pescador, né? Não é conversa de pescador. Hoje, o peixe, quando é de 30 quilos, sai na imprensa. É surpreendente. Então, perdeu-se muito da piscosidade do rio. E isso em função da degradação ambiental, em função das intervenções humanas através das hidrelétricas. Hoje são 8 barragens construídas dentro do Rio São Francisco, que interrompem o ciclo do rio, que modificam a sua vida, né? E principalmente a devastação dos barrancos. Eles tiram toda a mata, isso tanto grande agricultor como pequeno, a pecuária invadindo o rio. Sim. E a retirada da mata que preserva o barranco faz com que o rio solape a sua base e caem blocos imensos de terra dentro do rio,
provocando o assoreamento. Fazendo um funil, né? Vai afunilando o rio nesse Não, caso. na verdade o rio se alarga, porque o barranco cai, ele se torna mais raso e mais largo. E qual é o trecho assim mais complicado de todo esse assoreamento? O trecho mais crítico é da região oeste da Bahia, onde o assoreamento é tão grave que eu cheguei a encontrar crianças brincando no meio do rio, num local onde a largura dele chegava a cerca de 700 metros. Água no tornozelo. Então, a navegabilidade do rio complica bem mais ainda. Desapareceu. Né? Para você ter uma ideia, de Pirapora a Juazeiro é considerado o trecho navegável do rio, cerca de 1.300 quilômetros. Hoje existe um vapor que foi restaurado, o Benjamin Guimarães, que fica em Pirapora. Para esse vapor percorrer Pirapora a Januária, que é dentro do estado de Minas, eles têm que abrir as comportas de Três Marias para aumentar o volume de águas e o vapor conseguir passar. E como ambientalista, por toda essa experiência que o senhor vivenciou, o que o senhor tem a falar sobre a transposição do Rio São Francisco? Então, os reflexos disso exatamente no rio. Sim. A transposição está sendo feita na região de Cabrobó e Petrolândia. Então, é bem adiante dos pontos de devastação do rio. No entanto, o que deve ser considerado é que, na região de Cabrobó mesmo, muitos bairros da cidade são abastecidos por carros-pipa. Muitas das regiões do Rio São Francisco, a 3 quilômetros da margem, sofrem pela seca, por falta de irrigação. Então, eu acredito que o projeto é completamente inoportuno. Eles estão fazendo com base num projeto do século retrasado, do século XIX. Provavelmente fizeram estudos, óbvio, mas a realidade é que a dinâmica daquela região se modificou ao longo dessa história. Naquela época o projeto seria viável, hoje, mas não. Talvez fosse, não sei, porque também não havia toda a tecnologia que tem hoje. Sim. Mas, de fato, um canal aberto a um solo a mais de 50 graus centígrados, certamente essa água está evaporando e ao lado dele populações ribeirinhas do São Francisco passando sede, enquanto a água percorre 700 quilômetros para abastecer outros territórios. Com toda essa informação, esse conhecimento que o senhor adquiriu, ainda mais aprofundado por essa experiência, com o registro das fotografias, o que o senhor espera fazer, o que o senhor pretende fazer com isso? Além de publicação, há também o entendimento de levar isso ao governo, aos governos, de modo geral? Sim, eu desde o início do meu projeto, eu tenho tentado fazer com que a minha informação passe para as pessoas. Eu criei dentro do meu blog uma petição conclamando as autoridades a aderirem a ela, autoridades municipais, estaduais, federais, dando apoio à necessidade de revitalização do Rio São Francisco, que é essencial. Então, a minha intenção é, além de escrever um livro, publicá-lo, utilizar todo esse material que eu tenho, filmagens, depoimentos. Quantas fotografias, assim, em média? Cerca de 3.000 fotos que eu tirei ao longo do rio, mais ou menos umas 40 horas de gravação. Sim. E já tenho de um diário de bordo umas 400 páginas escritas. Então isso deverá ser publicado também, claro. Publicado, sim. Eu quero fazer palestras, quero fazer exposições de fotos, quero levar a debate dentro de eventos relacionados com o meio ambiente e endereçar às autoridades, sim, um exemplar mostrando a eles que existe uma realidade que talvez não esteja nos escritórios de Brasília, mas está dentro das comunidades ribeirinhas. Isso realmente é importante. Seu João, muito obrigada por ter vindo aqui, parabéns pela sua expedição e assim que publicar nós queremos saber também. Eu agradeço muito essa oportunidade e com certeza trarei um exemplar a vocês. Que bom, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.